Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Novas regras trabalhistas provocam um impasse no Congresso. O Senado quer mudar a reforma que entrou em vigor em novembro de 2017, mas a maioria da Câmara quer manter o que foi aprovado pela Casa. Uma medida provisória que altera regras do trabalho intermitente, jornada de trabalho e acordos coletivos pode perder a validade por falta de acordo dentro do Legislativo. Para entender melhor o que está em jogo e como estão as articulações em torno do tema, eu recebo os deputados Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, e Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, programa da Rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindo ao Câmara Debate. Deputado Daniel Almeida, o que aconteceu, o que é essa divergência entre Câmara e Senado sobre essas modificações na reforma trabalhista? Eu não sei se é uma divergência, Daniela, entre a Câmara e o Senado, meu companheiro Celso Maldaner, é que esta reforma trabalhista, ela foi muito mal conduzida. O que foi aprovado aqui no ano passado, que entrou em vigência em novembro, não foi debatido o suficiente na sociedade, nem mesmo aqui na Câmara. Veio um projeto com poucos artigos e depois foi aprovada uma reforma que alterou 117 artigos da CLT. Foi feito um cavalo de pau, uma reviravolta para prejudicar a economia, os trabalhadores, o próprio mundo empresarial. Ainda recentemente eu vi um dado da economia dizendo que a fragilidade nos contratos de trabalho, a falta da assinatura na carteira, a diminuição da participação do trabalho na renda nacional está impedindo o crescimento econômico, porque as pessoas, não tendo um contrato de trabalho, uma carteira assinada, ele não compra, não vai ao mercado comprar, né? Então a reforma foi toda mal feita. Fez-se a medida provisória com o objetivo, entre aspas, de corrigir distorções. Não quiseram fazer a emenda no Senado, que todos achavam que não era possível aprovar com o conteúdo que saiu da Câmara, mas preferiram não fazer emenda para que o projeto não voltasse à Câmara, portanto, atropelando o processo, e, em função desse compromisso, fez-se uma medida provisória para mexer em alguns itens. As modificações que foram feitas na medida provisória pioraram. A autorização para a gestante, a lactante, trabalhar em atividade insalubre, vamos corrigir isso. Não corrigiu nada, apenas tergiversou sobre o assunto, mas acaba permitindo que esse trabalho seja exercido, sem essa proteção, portanto, à mulher. O problema do trabalho intermitente, como isso compatibiliza com a contribuição previdenciária? Ficou pior. Se o trabalhador não recebe pelo trabalho intermitente o suficiente para atingir o salário mínimo, ele terá que tirar do próprio bolso para completar o pagamento da Previdência, o que é um absurdo. Além disso, os conflitos aumentaram. Todos os dias a gente vê ações nos tribunais, divergência no Ministério Público. Então, o clima em torno da implementação da reforma da Previdência e dessas modificações que foram feitas gerou mais insegurança no Senado e na Câmara. E foram feitas muitas emendas, é o maior volume de emendas de um projeto que se tem notícia. E, ao debater o projeto, essas emendas teriam que vir à discussão. E muita gente não quer tratar desse assunto, quer que esse assunto fique morto, porque é um assunto desagradável para ser discutido com a sociedade. Muitos deputados querem se esconder desse debate quando está se aproximando do período eleitoral. Por essa razão, eu acho que muito menos um conflito entre Câmara e Senado é uma tentativa de não tratar do assunto, porque ele está muito mal cheiroso. Deputado Celso Maldaner, o senhor concorda? É um momento difícil para se mexer na reforma trabalhista? Eu
quero discordar totalmente das colocações do colega Daniel. Natural. Eu discordar das colocações dele. Eu tenho a convicção que neste mandato, talvez até de mandatos anteriores, o melhor projeto que foi votado aqui na Câmara Federal foi a modernização da legislação trabalhista. Pelo contrário, eu vejo agora com mais segurança jurídica. E os números comprovam. Diminuiu mais de 50% as ações trabalhistas já comprovadas junto ao Tribunal Superior do Trabalho, dando essa segurança jurídica, onde o negociado vale sobre o legislado. Então, está diminuindo, onde o juiz tem 15 dias para homologar o acordo que é feito entre patrões e empregados. Quer dizer, está bom para ti, está bom para mim, quer dizer, o acordo está valendo, onde nós temos mais de 5.000 juízes do trabalho e não davam conta mais, não tinha parâmetro no mundo igual ao Brasil. Então trouxe mais segurança para os empreendedores, para os empresários e também mais tranquilidade para os nossos trabalhadores, né? Eu acredito que essa medida provisória que o presidente Michel encaminhou para cá foi mais para satisfazer um ego dos senadores, porque os senadores tiveram que votar meio rapidamente, né, o projeto como saiu da Câmara, não tiveram condições de modificar nada, então surgiu esse pequeno impasse, mas agora eu, como membro titular dessa comissão mista, trabalho para caducar, né? Quer dizer, não vai acontecer mais nada, não tanto pelo período eleitoral, na minha opinião, eu gostaria até de debater nesse sentido, mas eu acredito que o projeto que foi votado aqui na Câmara e no Senado é quase perfeito. O projeto original que veio era muito tímido. Foi um projeto acertado com o ex-ministro Nogueira, com as centrais sindicais, onde não ia se mexer nas contribuições sindicais, que é a polêmica, né? A grande polêmica que temos que deixar claro aqui, é a volta da contribuição sindical obrigatória, e nós entendemos que a legislação que nós votamos aqui, aliás, já tínhamos votado no passado, mas infelizmente o Senado tinha modificado a contribuição obrigatória. Quer dizer, cada trabalhador é obrigado a dar um dia de trabalho para a contribuição sindical. Quer dizer, acabou isso. Agora a lei, é clara, é espontânea. Quem quer ser sindicalizado, quer contribuir, vai contribuir. E felizmente também a decisão agora do Carlos Lacerda, que foi exonerado, está sendo hoje publicada a exoneração dele, deu um parecer técnico, não aguentou a pressão de mais de 80 centrais sindicais nesse país, quer dizer, as centrais sindicais pressionaram muitos sindicatos, e ele deu um parecer técnico, então, favorável, mas felizmente a assessoria jurídica já comprovou que é inconstitucional, não está de acordo com a lei que nós aprovamos aqui, e também a AGU já está tomando as providências. Então, nós temos que dar estabilidade. O assunto modernização da legislação trabalhista encerrou. Não se vota mais nada aqui na Câmara e no Senado. A medida provisória acabou. Agora nós temos que dar essa segurança. O trabalho intermitente, nós temos comprovado que lá no Sul ninguém ganhou menos de R$1.000 por mês. Ninguém. E o mais importante, que 77% dessas pessoas continuam trabalhando. Geralmente, o comércio, prestação de serviço, na época de Natal, contratava muito gente temporária e depois exonerava. Agora não, as pessoas continuam trabalhando. Quer dizer, então foi uma legislação muito importante. A questão também que foi levantada pelo colega, a questão agora da insalubridade, agora tem que tipo de insalubridade? E nós deixamos bem claro na legislação. Por exemplo, uma enfermeira que está grávida, ela trabalha no hospital, trabalha insalubre. Quer dizer, agora ela poderá continuar trabalhando, mesmo grávida, desde que um médico da confiança dela atestar que não prejudica o trabalho dela. Então ela continua trabalhando e recebendo a insalubridade. Agora, nós íamos afastar ela do trabalho, ela não ia receber insalubridade, que ela ia ficar descontente. Então nós votamos uma legislação que contentou os trabalhadores, nós damos empoderamento para os trabalhadores, ficam mais empoderados, porque eu estou falando de mais de 100 milhões de trabalhadores. E
E a legislação que nós tínhamos aqui é Estado demais, é muito estatizar, nós temos que tirar o Estado. O Estado atrapalha. Se o governo não atrapalhar, o Brasil deslancha, está comprovando os números Deputado agora. Celso Maldani, só pegando um gancho no que o senhor falou que o projeto é quase perfeito. O que é que faltou, na sua opinião? Olha, eu diria quase perfeito, porque nós temos que cuidar a questão se tiver alguém de má fé, né? Pode ter algum empresário, algum empreendedor de má fé, de repente não assinar a carteira, né? Mas para isso, claro, que vai sofrer as consequências, né? Então tem que ter a segurança total daqueles que são trabalhadores, com o registro na carteira certinho, como o colega levantou aí, que não estou nem assinando a carteira. Quer dizer, temos que eliminar os maus empreendedores, os maus empresários que querem se aproveitar dos trabalhadores, né? Então, nesse sentido, O deputado Daniel senão eu Almeida. diria que a legislação praticamente é perfeita. O senhor concorda? Olha, eu respeito muito meu colega Celso Maldani, mas é óbvio que eu tenho absoluta discordância do ponto de vista dele e expressamos essa discordância na comissão especial, no plenário da Câmara, na sociedade, e a sociedade está compreendendo o que está em jogo. Esse é um debate que tem um caráter ideológico muito profundo e isso faz parte da história do desenvolvimento da sociedade. Sempre existiu conflito entre o capital e o trabalho, desde que o capitalismo se instituiu como modelo predominante no mundo. E antes disso já tinha o trabalho escravo. Tem gente no Brasil que ainda tem o raciocínio, a cabeça de escravocrata. Acha que nós deveríamos regredir para uma situação onde a mão de obra fosse um instrumento para o enriquecimento de parcela. Estou dizendo que é o caso aqui do deputado Celso, não. Mas esse discurso, ele sempre é repetido. De tempos em tempos, ele volta à tona. O Estado está fazendo muita intervenção na economia, nas relações de trabalho. O Estado sempre foi um elemento moderador para regular, para normatizar, para inibir os abusos que os donos do poder, especialmente do poder econômico, impôs aos trabalhadores, àqueles que têm apenas a força de trabalho. O momento que a sociedade humana chegou a um patamar mais elevado de equilíbrio e que beneficiou a todos, trabalhadores, produção e o desenvolvimento da economia, foi quando houve um equilíbrio maior. Os sistemas tripartite que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, aliás, os 30 anos dourados do capitalismo, decorre desse maior equilíbrio entre o capital e o trabalho e com o acesso dos trabalhadores a uma parcela maior daquilo que é produzido. Isso está nos clássicos. Nenhuma ação do Estado para proteger o capital produziu resultados satisfatórios. E é o que estamos verificando hoje. Essas reformas todas acabam vindo no sentido de ter Estado mínimo para a desproteção do trabalho, do trabalhador, dos direitos sociais, e Estado máximo para a proteção do capital. Para o sistema financeiro, intocável. Ninguém tira nada da agiotagem produzida pelo modelo do sistema financeiro que estamos verificando no país. Aqui no Brasil, se naturalizou a pressão feita, especialmente sobre esse governo, para os segmentos dos ricos, não pagar tributo, ter isenções, ter perdão de dívida, ter refinanciamento de dívida, assim por diante. Então, esse negócio de Estado máximo, Estado mínimo, nós queremos um Estado necessário para ter uma relação mais harmoniosa entre o capital e o trabalho. A legislação trabalhista, ela é absolutamente danosa a essa relação. Não tem a menor dúvida. Os resultados já estão produzindo muito rapidamente, os conflitos só estão aumentando. O trabalhador que vai ao Poder Judiciário hoje reclamar parcelas, ele corre o risco de ser penalizado a pagar multas que ele não tem a mínima condição de pagar. Isso é um absurdo. É inibir, proibir o direito fundamental que está na Constituição de as pessoas terem acesso ao Poder Judiciário. É essa que a reforma trabalhista está fazendo. Deputados, a gente vai fazer um pequeno intervalo
e retornamos para o deputado Celso Maldaner dar o ponto de vista dele. Câmara Debate está ouvindo os deputados Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, e Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina. O tema é reforma trabalhista. Continue conosco. Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando com os deputados Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, e Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina. O tema é reforma trabalhista. Deputados, no bloco anterior, um dos pontos que o deputado Daniel Almeida falou foi sobre reforma tributária, né? Passou sobre concessão de benefícios fiscais a empresas, a grandes empresários. Dentro desse ponto de arrecadação, já existe uma preocupação do governo com queda de arrecadação, reflexo da reforma trabalhista. O senhor acha que pode haver alguma mudança no caso específico de trabalho intermitente ou algum outro ponto da reforma para suprir essa mudança? Eu acredito, não querendo fugir do foco aí da modernização da legislação trabalhista, o governo está revendo apenas nessa questão tributária a reoneração da folha, né? Desoneração da folha, porque hoje muitas empresas pagam 1%, no máximo 1,5% sobre o faturamento, em vez de pagar os 20% do INSS que prevê, né? Então, alguns setores estão sendo revistos, né? Mas tem setores que nós não vamos concordar com o governo, né? Por exemplo, a nossa região, as agroindústrias, que geram milhares e milhares de empregos, que já têm dificuldade na competitividade, nós não podemos voltar a voltar à contribuição do INSS, porque elas serão inviabilizadas no mercado mundial, né? Então, nós temos que criar um país mais competitivo, né? Então, eu acredito que a modernização da legislação trabalhista, ela veio trazer mais competitividade, ela veio dar um crédito de confiança aos investidores, tanto nacionais como investidores externos, olharam com bons olhos. Foi uma pena que o Congresso Nacional não adiantou na reforma da Previdência, onde 1 milhão de privilegiados custam mais do que 33 milhões do regime geral da Previdência. Eu falo porque nós estamos falando de muitos poucos trabalhadores. Então, a modernização da legislação trabalhista, ela está falando com mais de 100 milhões de trabalhadores. Nós estamos empoderando para o cidadão ser patrão de si mesmo, tanta iniciativa, tanta criatividade. Hoje vai ser derrubado o veto também das microempresas, a concordância do Executivo, quer dizer, dando mais oportunidades para a criatividade do povo brasileiro, né? Então, quanto menos Estado, quando você... esse ditado é comum, se o governo não atrapalhar, nós vamos bem. Então, o governo é muita burocracia nesse país. O governo tem que não atrapalhar, deixar o empreendedor, deixar o cidadão com a sua criatividade, né? E a modernização da legislação trabalhista, ela trouxe essa oportunidade. Através do trabalho intermitente, eu posso ter mais que uma oportunidade de trabalho, eu posso ter vários serviços, tudo foi legalizado, quer dizer, dentro da lei vai contribuir. Então, eu não acredito que vai cair a contribuição em função da modernização da legislação trabalhista. Não, ela vai gerar mais emprego. O país vai voltar a crescer, a economia está provando os números. Nós saímos da maior recessão da história do país, já crescemos 1% do PIB em 2017, a previsão é 2,8% a 3%. Se tivesse votado a previdenciária, a reforma tributária seria uma consequência, o país ia crescer mais de 4% do PIB já esse ano, quer dizer, sair de 3,5% negativo. Então, nós estamos no caminho certo, controlando a inflação, voltando o crescimento do PIB, gerando emprego. Essa política está certa, a política macroeconômica. Nós temos aí mais de 20 anos levando o país para um socialismo-comunismo, né? Quer dizer, está aí o exemplo do país vizinho aí. Nós não queremos tornar o Brasil uma Venezuela, né? Quer dizer, nós temos que, para repartir o bolo, primeiro nós temos que construir o bolo, depois fazer justiça social. E os programas sociais continuam no governo agora. Quer dizer, aumentou até o percentual, só não tem mais fila agora, né? Nós temos o programa agora chamado Progredir, nós queremos que as pessoas progridem. Então, essa é a nossa filosofia,
né? E quanto menos Estado que não atrapalha, com certeza vamos gerar mais emprego e dar mais segurança jurídica, mais harmonia agora entre patrões e empregados, porque eu sei, eu gero emprego, eu conheço essa realidade e melhorou muito o ambiente de trabalho e até na terceirização, inclusive. Deputado Daniel Almeida, mudando um pouquinho o enfoque, contribuição sindical. A oposição apresentou emendas nessa medida provisória para voltar a ver a contribuição sindical obrigatória. Existe alguma estratégia da oposição para trazer esse tema de volta ao debate na Câmara? Olha, eu não posso deixar de comentar a intervenção do meu colega Celso Maldan, né? Primeiro, ele demonstra um preconceito superado sobre o comunismo. Os comunistas, eu sou do Partido Comunista e com muito orgulho, com muita honra, e é uma ideia, uma concepção, uma teoria e uma organização política que está absolutamente incorporada ao processo democrático no mundo e aqui no Brasil. Eu não tenho que ter nenhum receio de me apresentar assim e acho que deve ser respeitada esse ponto de vista. Segundo lugar, porque tem experiências comunistas no mundo afora que são os principais sucessos do ponto de vista de distribuição de renda, de crescimento econômico e de democracia também. Às vezes as pessoas gostam, não gostam, mas o país que é referência para muita coisa no mundo inteiro hoje é a China, não é? E é um país comunista, não é? Tem um sistema comunista. Então, vamos acabar com esse tipo de preconceito. Uma outra colocação, meu colega Celso Maldan, né, é esse discurso de que tudo vai melhorar. Há 2 anos atrás, retiraram a presidenta Dilma sem nenhuma justificativa, porque retirando a presidenta Dilma, tudo ia melhorar no dia seguinte no Brasil. Já são 2 anos e as coisas melhoraram como? Pergunta aos brasileiros como é que eles estão se sentindo depois de 2 anos da retirada da presidenta Dilma. A reforma trabalhista vai gerar empregos, a economia vai se recuperar, o número de empregos vai crescer. São 5 meses em vigência a reforma trabalhista. Os dados de fevereiro e de março indicam que o desemprego só cresce. Cresce o desemprego e cresce a diminuição da participação do salário na economia. As pessoas estão comprando menos, né? Então, que milagre é esse? Quando é que esse milagre vai acontecer? Nós estamos falando de que país, né? Sobre o imposto sindical, eu acho que o objetivo aí não é proteger o interesse do trabalhador ou não. O trabalhador tem que ter liberdade para decidir e está decidindo nas suas assembleias sobre a manutenção dessa contribuição sindical ou não. O que querem é fragilizar os sindicatos. Todo apoio, toda a força para o setor do capital e fragilização do setor do trabalho, da força de trabalho. A exploração pela exploração. Os resultados são esses que a gente está vendo aí. No Brasil, 5 mais ricos têm mais riqueza do que a metade da população. Isso não pode prevalecer. Isso é algo intolerável em qualquer sociedade, isso não é civilização, né? Então, o imposto sindical é um instrumento de financiamento da organização sindical, da estrutura sindical brasileira, tem vigência há 70 e tantos anos, nunca produziu nenhum problema, nenhuma reclamação expressiva de nenhum segmento dos trabalhadores. A economia já cresceu em momentos anteriores, com a existência do imposto sindical, já teve queda na economia com a existência do imposto sindical. Então, por que acabaram com o imposto sindical? Apenas para colocar debaixo do pé do capital a força de trabalho, não permitir a organização e o grito de desabafo, pelo menos, da estrutura sindical. Esse é o objetivo. Mas agora está tendo muito conflito porque os trabalhadores estão decidindo nas assembleias a autorização para a contribuição. Não pode. Só pode se todos os trabalhadores participarem dessa decisão. E eu pergunto, então, se nós, aqui na Câmara, só podemos deliberar a votação de matérias, se todos estiverem presentes, se faltar um, não pode deliberar? Todos os fóruns de deliberação têm critérios para a deliberação e, obedecido esses critérios, vale aquela decisão. A decisão de uma assembleia de trabalhadores vale para fazer a convenção coletiva e tem força de lei, vale para a contribuição para a sustentação da organização sindical, vale
para os critérios de eleição interna do sindicato, enfim, e deve valer também para o imposto sindical. É apenas um preconceito, mais do que um preconceito, uma atitude, eu acho, reacionária, aquelas coisas do passado que alguns tentam ressuscitar no nosso país. Aliás, não só na área do mundo do trabalho, né? Quando querem privatizar, quando querem acabar com a Petrobras, tudo isso que está em curso no nosso país hoje é tentando puxar o Brasil para a era pré-colonial. É o neocolonialismo que está em curso. Deputados, a gente está encaminhando para o final. Eu gostaria que em 30 segundos os senhores respondessem a última pergunta. O Procurador-Geral do Trabalho disse que sem a validade dessa medida provisória, se confirmando que ela vai perder o prazo, não está garantido que contratos antes de novembro de 2017 serão alcançados pela reforma, que isso vai ser decidido caso a caso na Justiça. Como é que o senhor avalia essa declaração? Não, eu acho que é uma declaração individual dele. A legislação trabalhista, ela entrou em vigor e vale para tudo o que acontece no país, mesmo casos passados. Quer dizer, a reforma, a modernização da legislação trabalhista está em vigor e não tem mais outra lei que rege. Então, acho que as mudanças que foram feitas são importantes e, na prática, mais uma vez, Daniel, quero discordar que está provando que o país está dando certo, porque aqui é um regime capitalista. Nós não estamos nem em Cuba, não estamos na Venezuela, nós não estamos na Coreia do Norte, nós estamos aqui no Brasil, o regime é capitalista. Eu falei da China. Mas os últimos 20 anos, praticamente, estavam levando o nosso país para estar aí acabaram com a Petrobras, quebraram a Petrobras. E nós estamos ressuscitando, graças a Deus, estamos no caminho certo. Deputado agora Daniel com a nossa Almeida. Macroeconomia. O senhor acha que pode gerar insegurança jurídica essa perda de validade da MP? Os trabalhadores que foram contratados antes de novembro de 2017, eles estão em qual legislação? Eu acho que toda reforma está gerando insegurança jurídica. Os tribunais estão se debatendo sobre o assunto, o Ministério Público tem muitas dúvidas sobre o assunto, sobre os diversos assuntos, a vigência das convenções coletivas, a própria contribuição sindical é objeto também de questionamentos, os acordos coletivos. Então, tudo isso está em debate. O que eu acho que a gente tem que fazer é aproveitar as emendas que foram feitas para essa medida provisória, já que ela vai caducar, e transformar isso em projeto de lei para, no debate que está em curso sobre a disputa eleitoral, nós possamos fazer de forma transparente um debate sobre esse tema e a opinião pública, o eleitor, decidir. Esse tema não vai se esgotar, ele vai continuar em evidência no processo eleitoral e na próxima legislatura. Deputados, obrigada pela participação. O Câmara Debate termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei sobre reforma trabalhista com os deputados Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, e Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. E você também pode opinar sobre as mudanças nas regras trabalhistas e muitos outros temas. Entre no site edemocracia.câmara.leg.br e participe das discussões. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.